significa que é Galileu. E todos vocês conhecem, né? Oi, amiguinhos, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor.
bom estar aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus. E eu quero nesta noite compartilhar com você que Jesus é a razão do meu viver. Eu estava pensando durante essa semana, eu fiquei pensando enquanto preparava, estudava para estar aqui hoje falando para vocês. E eu fiquei pensando que talvez alguém pudesse perguntar, mas o que essa mulher tem para me ensinar? Será que tem alguma coisa? O que tem a ver a gente ficar estudando esses assuntos que a gente está estudando? E eu pensei uma coisa. Eu tenho visto muitas crianças sofrendo, tanto agora, né, pela questão da pandemia, mas também por outros problemas. Então eu acho, e eu quero convidar você para nessa noite prestar muita atenção, porque esta palavra é para você que está sofrendo, é para você que tem dúvidas no seu coração e é para você que não tem dúvidas também. Essa noite é uma noite muito especial. Eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, o Senhor revele o Teu Filho, revele a Tua palavra para nós nesta noite. Senhor, eu te peço por aquelas pessoas que talvez estejam com dúvidas, aquelas pessoas que estejam talvez sofrendo tanto, Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor é a resposta, o Senhor tem a resposta para eles. E eu te peço em nome de Jesus que a Tua palavra possa alcançar esses corações nesta noite. E eu te louvo, Pai, pela oportunidade que temos de falar do nome de Jesus, por poder falar da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigada, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na semana passada, nós vimos que Deus criou o homem para andar com ele. O homem era tão feliz lá no jardim do Éden. Todas as coisas eram perfeitas para ele, mas Deus tinha dado uma ordem para ele. Ele não podia comer do fruto de uma das árvores do jardim. Mas Adão e Eva não ouviram a voz de Deus, ouviram a voz da serpente, não acreditaram em Deus, mas acreditaram na serpente e tomaram do fruto e comeram. E por isso eles foram expulsos do jardim. Por causa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E nós vimos que Jesus é aquele que veio para abrir o caminho de volta para Deus. Hoje nós daremos continuação a esse estudo que fizemos na semana passada, sobre a casa do Pai e o caminho para lá, onde Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E hoje nós vamos entender por que Jesus disse essas palavras. Era a noite em que Jesus seria traído. Ele estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E ele havia dito para os seus discípulos como ele desejou comemorar esta Páscoa com os seus discípulos. Tinha gente de todos os lugares. Durante o jantar, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso significava a limpeza espiritual pelo sangue dele quando fosse derramado. Depois Jesus lhes falou que naquela noite ele seria traído por Judas. Disse também que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse naquela manhã. Contou também para os seus discípulos que ele iria para um lugar onde eles não poderiam segui-lo naquele momento. Eles ficaram muito assustados e muito aflitos. Eles esperavam que Jesus seria o rei deles e os libertariam. E Jesus estava dizendo que iria morrer, que iria embora. Então, Jesus começou dizendo essas palavras para consolar e animar o coração deles. Vamos ler o que Jesus diz no capítulo 14 de João.
Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam também vocês. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Meus amigos, que palavra maravilhosa. Eu fico imaginando como realmente estava o coração dos discípulos naquela noite, depois de ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Primeiro ouviram tantas coisas ruins e o coração deles, como nós vimos pela palavra, estava um coração aflito e um coração triste. Eles estavam completamente tristes naquela noite. Que jantar especial aquela noite. Mas antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Você está feliz com a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Eu estou te perguntando isso porque isso tem tudo a ver se essa palavra é ou não importante para você. Como eu falei com vocês no começo, nós precisamos saber se isso tem a ver conosco ou não. E por isso eu pergunto a você, como está o seu coração? E eu quero dizer para você que as mesmas palavras que Jesus disse para os seus discípulos naquela noite, Ele também está dizendo para você. Não fique aflito, não fique triste. Eu não sei qual é a dificuldade e o que você está sentindo e o que você está vivendo. Mas Jesus sabe. Deus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E Ele está dizendo para você nesta noite, não fique triste, não fique desanimado. Sabe por quê? Ele está dizendo, crede. Jesus está dizendo para você, crede em Deus, crede também em mim. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai deixar você sozinho. Jesus nunca vai te abandonar. Ele diz na sua palavra que Ele estará sempre com você, estará sempre comigo.
E era isso que Jesus estava dizendo naquela noite para aqueles discípulos: olha, eu vou estar sempre com vocês. Não se preocupem, não fiquem com medo, mas creiam em mim. Mas Jesus continuou dizendo para eles: olha, eu vou para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai existem muitos quartos, não foi isso que ele disse? Então ele quis dizer que do casa de Deus, o céu, que nós não sabemos onde é, porque eu já quero conversar um pouquinho mais com você sobre isso e falar para você o seguinte, que a morada de Deus está pronta. E Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E eu fiquei pensando, o que será que significava isso, né? Imagine que alguém lhe convidou para ir ao teatro. Então, essa pessoa vai dizer para você: olha, eu vou separar um lugar para você. Sabe o que ele está dizendo? O teatro está pronto, está tudo certo. Mas eu vou preparar um lugar para você. Significa o quê? Eu vou comprar um ingresso para você, eu vou separar um lugar, você vai chegar no teatro, você vai entrar e você vai ter um lugar só para você poder ver tudo o que está acontecendo. E essa pessoa é tão especial, é sua amiga, ela vai preparar o melhor lugar para você, para que você possa ver tudo. Olha que legal. Sabe o que aconteceu? Jesus está dizendo exatamente isso. Eu vou preparar um lugar para vocês. E esse lugar é o ingresso. Ele está comprando o ingresso para que você possa entrar no céu. Ele está preparando um lugar para você. Jesus foi preparar um lugar para você lá no céu. E eu acho que isso deve ser muito importante para você e para mim. Sabe por quê? Depois da nossa morte, nós temos 2 lugares para estar. Você entenda ou não isso. Existe um lugar que nós estaremos depois da nossa morte. Ou o céu ou o inferno. Então Jesus está dizendo: eu vou preparar um lugar para você no céu. Eu vou comprar o teu ingresso. E Jesus comprou este ingresso com a sua própria vida. Ele pagou o preço do ingresso para você entrar no céu com a própria vida dele. E olha só, ele disse ainda, os seus discípulos ali tristes, acabrunhados, coração apertado. Jesus disse: olha, depois que tudo estiver certo, resolvido, eu vou voltar. Eu vou levar vocês comigo. E onde eu estiver, vocês estarão para sempre comigo. Aí Jesus disse para eles ainda: olha, vocês sabem para onde eu estou indo. E Tomé disse: mas como? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho, Jesus? Como que faz aí? Mostra pra gente o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse palavras importantes nesse versículo. Ele disse que ele é o caminho. E eu estava estudando e eu descobri que naquela época o caminho para eles tinha um significado diferente do nosso. E Jesus, naquela época, ele sabia bem uma tradição deles ali, o que significava o caminho para eles. O caminho para eles era um lugar que era para ser percorrido a pé. Era uma distância, podia ser longa ou próxima, mas o caminho seria para ser feito a pé. Não tinha atalhos, porque você pode até pensar em cortar por um atalho. Não, você tem que ir por um caminho. E durante essa caminhada que eles estavam passando, eles iam conversando, eles iam vendo as paisagens, eles iam desfrutando da companhia um do outro. E Jesus está dizendo para a gente que ele é o caminho para nós. E esse caminho é para a gente ir desfrutando da presença do Senhor. Mas ele disse também que ele é a verdade. Ele é a verdade que liberta, porque ele diz assim: vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Ele é a verdade que nos liberta. Mas ele disse também que ele é a vida. E vocês sabem, ou alguns talvez ainda não sabem, mas a vida, tem a vida que é a bios, que significa tudo aquilo que nasce, cresce ou desenvolve e morre. Mas Jesus não está falando que ele é bios, não é a vida bios, não. Ele está dizendo que ele é a vida que a gente chama lá aqui na Bíblia, o significado da palavra vida, quando ele disse aqui, ele disse Zoe. Essa palavra significa que ele está falando de uma vida completa.
uma vida plena, uma vida boa, uma vida que não é só de nascer, crescer e morrer, mas é uma vida que dura, é uma vida que dura para sempre. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Ele soprou nas narinas de Adão o seu espírito, ele soprou o espírito de vida. Essa vida é uma vida que vai durar para sempre, não é? É algo que está em nós, que veio de Deus. E ele é a nossa vida. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Quando Filipe disse assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque ele já tinha entendido que a presença de Deus era tudo que eles precisavam. E Jesus disse para ele, olha, eu já estou há tanto tempo com vocês, Felipe, como você pode me perguntar isso? Mostra-nos o Pai. Porque ele já tinha dito para os seus discípulos que ele e o Pai são um. Marinês, você está confundindo a minha cabeça. Eu também não posso explicar isso para você. Mas a Bíblia diz exatamente isso. E eu creio nisso. E eu convido você a crer nisso. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Já falamos que Jesus é a verdade. Não há mentira nele. Então, ele e o Pai é um. Então, Jesus está dizendo, o que Jesus queria dizer com isso? Eu entendi algo maravilhoso essa semana sobre quando Jesus diz isso. Ele estava dizendo o seguinte, um dia eu vou voltar e vou levar vocês para o céu comigo e vocês vão habitar comigo. Mas ele estava, quando ele disse assim, olha, vocês conhecem a Deus e vocês já, agora vocês já conhecem a Deus, vocês conhecem o meu Pai. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que a vida que vocês vivem aqui na terra agora, você que já conhece Jesus, você já pode desfrutar da presença de Deus. Você já pode desfrutar da vida de Deus. E é por isso que eu perguntei para você, quando eu comecei a falar sobre isso, como está a sua vida? Você está feliz? Para estar feliz, eu preciso estar vivendo plenamente. Mas, então eu nunca mais vou ficar triste, nunca mais vou ter problema? Não. Significa que quando você está triste, o que você faz? Você faz aquilo que Jesus nos ensinou. Você crê em Deus e crê em Jesus. Porque o céu, como eu disse para vocês, não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. A morada de Deus é um lugar espiritual. É um lugar, é estar em Jesus, é estar com Ele. Ele diz, onde eu estiver, vocês estarão também. E como Ele diz que Ele está sempre conosco, então nós já podemos ser felizes aqui agora. Nós já podemos desfrutar dessa presença maravilhosa do nosso Deus. E nós só podemos desfrutar dessa presença quando nós conhecemos a Jesus. Jesus então voltará para nos levar. E ele, eu gosto de pensar num texto bíblico que diz assim, que ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Aqueles que já morreram estão no paraíso, no descanso com ele, porque foi isso que ele disse para o ladrão na cruz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, quando nós morremos, nós estamos com Jesus no paraíso. E um dia, quando ele voltar, aqueles que estão mortos serão ressuscitados. E aqueles que estarão vivos serão transformados. E receberemos todos um corpo parecido com o corpo que quando Jesus ressuscitou. Lembra que Jesus ressuscitou, mas mesmo depois que ressuscitou, ele comia, né? E depois os discípulos viram Jesus subindo nas nuvens com aquele corpo. Nós teremos um corpo glorificado. E nós estaremos para sempre no céu com Jesus, porque é isso que ele diz. Eu sou o caminho e eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar e vou levar vocês comigo. Olha que coisa maravilhosa. Mas tem um problema. E o caminho foi fechado por causa do pecado de Adão. Qual era a condição de Adão depois do pecado? Qual foi o pecado de Adão? Primeiro, quero dizer para vocês, o pecado de Adão foi a incredulidade. Falando assim, o pecado de Adão foi ele comer o fruto. Não, Adão comeu o fruto, ele transgrediu o que Deus tinha mandado, porque ele não acreditou em Deus. Ele sabia do que Deus tinha dito. E Deus tinha dito, Adão, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer.
Adão foi separado de Deus, Adão perdeu aquilo que ele tinha com Deus. Essa era a condição de Adão. E eu quero perguntar para você, qual é a condição, a nossa condição desde que nós nascemos? A nossa condição é parecida com a condição de Adão. Nós também nascemos separados de Deus. Nós nascemos no pecado. E qual foi o pecado de Adão que passou para todos nós? O pecado de Adão que passou para todos nós foi a incredulidade. Se você é amigo de Deus, você quer saber o que Deus tem para você e você vai procurar fazer a vontade dele. Mas quando você errar e pecar, você vai voltar e vai lá e vai pedir perdão. Mas eu quero que você pense ainda o que nós merecemos, o que Adão mereceu, o que nós merecemos, não porque nós, mas por causa do pecado que está em nós. O que o pecado merece? O que é o pecado? Primeiro, a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. E eu quero pensar agora, chamar a sua atenção. Vocês lembram o que é pecado? O pecado teve início lá no Jardim do Éden. O pecado, ele entrou no mundo por causa de Adão e trouxe a morte para todas as pessoas do mundo. Isso a gente encontra lá em Romanos 5, versículo 12, que diz que por um só homem o pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. Pecado é tudo que falamos, pensamos ou fazemos que não agrada a Deus. Sabe por que a gente faz isso? Que a gente peca? 1 João 2, o versículo 1 João capítulo 2, versículo 3 diz assim: e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente quer guardar os seus mandamentos. Se a gente não conhece, a gente não se importa. E João 8, 24 também diz assim, ó: por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Essas palavras são palavras de Jesus. Se nós não crermos em Jesus, nós morreremos nos nossos pecados e ficaremos para sempre longe de Deus. Então, tem duas coisas que a gente precisa fazer em relação a Deus: conhecer e crer. Nós sabemos que a consequência do pecado para Adão e Eva foi que eles foram expulsos do jardim. Sabe por quê? A Bíblia diz em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. E completa: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, muitas vezes nós temos uma luta dentro do nosso coração, porque nós queremos agradar a Deus, mas como a Bíblia diz, o pecado está em nós. Mas tem uma consequência, o pecado tem uma consequência, e é a morte. Nós precisamos de lembrar do plano de Jesus, o plano que Jesus tem para nos livrar da morte, porque se nós não formos libertos do nosso pecado, nós nunca poderemos chegar perto de Deus, nós nunca chegaremos a Deus e ao céu. E agora eu quero mostrar para vocês o que é alguns exemplos do que é pecado. Gente, que caixa linda! Meu Deus, tá brilhosa, dá um brilho. Que isso? Gente, tá cheio de joias. Tô me sentindo a rica. Deixa eu contar pra vocês, tem um segredinho. Não é pra contar pra ninguém, é segredo de estado. Então, aqui assim, nesse baúzinho aqui, eu guardo umas coisinhas assim, tipo dinheiro, tipo assim, tipo esse cartão que eu peguei do meu pai, ele nem sabe. E aí, ele sabe o que é melhor desse cartão? Ele é sem limite. Ai, gente, eu sou muito rica. Ai, gente, agora deixa eu falar pra vocês o que mais que tem aqui nessa caixa. Ai, gente, o meu passaporte espanhol.
Ai, gente, eu sou muito chique. Então, a gente adora fazer umas viagens. Inclusive eu tenho que postar. Droga, cadê meu celular? Ai, droga, minha mãe pegou. Mas não sei onde ela esconde. Cadê a bolsa dela? A bolsa dela. Cadê o celular? Meu celular? Vamos lá, vamos tirar uma foto. Acho que eu vou fazer uma selfie. Ai, gente. Nossa, calma. Espera um pouco aí, que... Cara, como eu tô linda! Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Claro que não! Ai, gente. Ai. Eu não vivo sem celular, sério. Tá chegando aqui umas mensagens, umas coisas aqui pra eu ver. Ai. Gente, tem uma menina aqui. Ai, ela é toda certinha, toda boazinha. Eu odeio ela. Quer saber? Eu vou falar que ela não é tão boazinha assim. Quero ver em quem eles vão acreditar. Só uma mentirinha básica, tranquilo. Não vai dar nada. Ai. Pronto. Agora eu tô satisfeitíssima, gente. Deixa eu levar essa caixa aqui. Olha só, meus amigos, vocês acabaram de ver essa cena. Essa caixa tão bonita, tudo parecia lindo, mas olha só qual é o fim. Isso é o pecado. Parece tão bonito, parece tão perfeito. O pecado, ele nos engana. E olha só, qual é o fim do pecado? O fim do pecado, a palavra de Deus diz que é a morte. É a morte, o fim do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas olha, eu quero dizer para vocês, existe uma saída. Todos aqueles que estão vivendo no pecado, todos aqueles que ainda não entenderam que andar fora da vontade de Deus é pecado, poderão se arrepender. Sabe por quê? Jesus é a resposta. A morte de Jesus, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Tudo aquilo que ofende a Deus, Ele levou sobre si na cruz. E é na sua morte que Ele abriu o caminho de volta para o nosso Pai. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado nos leva para longe do nosso Pai. Mas Jesus é aquele que tomou o nosso lugar. E por meio da sua morte, nós podemos estar de volta com Deus. Na cruz, existe uma saída para nós. A palavra de Deus diz que na cruz há uma saída para nós. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de palavra, de culto que nós tivemos aqui e te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações durante essa semana, que realmente tudo aquilo que foi falado possa encontrar um lugar no nosso coração e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja a cada dia, que o Senhor possa ser, ó Deus, o nosso consolo, o nosso abrigo. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua família. E nós esperamos você no próximo sábado. Tchau, tchau!